Muito boa noite, bem-vindos ao nosso Evangelho de hoje. Hoje um pouco diferente do habitual, que nós costumamos fazer em estúdio. Hoje estamos a fazer aqui junto do abacateiro. Como sabem, há um tempo que nós não fazemos no abacateiro, por motivos do clima, da temperatura, da chuva. Mas hoje o tempo está agradável, está muito quente, e nós voltamos aqui ao abacateiro 3, em homenagem a Francisco Canto Xavier. Vamos seguir o curso normal do nosso Evangelho no Lar, e que é decalcado, mais ou menos, naquilo que era o Evangelho de Chico Xavier, na sombra do abacateiro. Vamos ler uma página do Evangelho e vamos depois fazer um comentário, tão curto quanto possível. Então, bem-vindos ao nosso Evangelho de hoje. Vamos harmonizar as nossas mentes e vamos cantar uma canção, exatamente, Quero Caminhar. E está na página 5 do nosso livrinho de canções. Senhor, eu quero caminhar, sem nunca mais parar. Senhor, eu quero caminhar, sem nunca mais parar. Senhor, eu quero trabalhar e nos caminhos da dor meus irmãos amparar. Senhor, eu quero trabalhar e nos caminhos da dor meus irmãos amparar. Senhor, eu quero ficar contigo, eu quero ficar contigo, contigo a trabalhar. Senhor, eu quero ficar contigo, eu quero ficar contigo, contigo a trabalhar. Senhor, eu sei que és meu amigo, ajudas, ficas comigo, se aos meus irmãos amar. Senhor, eu sei que és meu amigo, ajudas, ficas comigo, se aos meus irmãos amar. Continuar o nosso pensamento a Jesus. Vamos pedir, se seja permitido, sejam connosco, comungando desta sintonia vibratória com nossos familiares que já partiram, nossos amigos, com nossos protetores, que possam estar connosco nesta tarde-noite inesquecível, porque era exatamente uma das preocupações de Jesus, levar o Evangelho à casa de cada um, nessa altura, levar a boa nova que trazia do reino. Então, Senhor, permite que estejam nesse conluio fraterno esses nossos amigos, e que, se for necessário, que estejam também alguns irmãos necessitados, alguns irmãos carentes de vibrações, carentes de esperança, carentes de fé, que nós possamos socorrer nesta hora difícil. Fica connosco, Senhor, e abençoa o nosso Evangelho de hoje. Não julgueis para não seres julgados. O Evangelho segundo o Espiritismo. Não julgueis para não seres julgados. Aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Não julgueis, pois, para não seres julgados. Porque sereis julgados como tiverdes julgado os outros. E com a medida com que medirdes, também sereis medidos. São Mateus, capítulo 7, versículos 1 e 2. Então os escribas e os fariseus trouxeram uma mulher que fora apanhada em adultério e puseram-na no meio do povo e disseram a Jesus: Mestre, esta mulher acaba de ser surpreendida em adultério. Moisés ordena-nos, na lei, lapidar as adúlteras. Qual é a vossa opinião sobre isso?
Diziam isso tentando-o a fim de terem de o acusar. Mas Jesus, baixando-se, pôs-se a escrever com o dedo na terra. Como eles continuavam a interrogá-lo, levantou-se e disse-lhes: quem de entre vós estiver sem pecado, e atire a primeira pedra. Pois, baixando-se de novo, continuou a escrever na terra. Mas eles, ouvindo-o falar daquela maneira, retiraram-se um após outro, sendo os mais velhos os primeiros, e assim Jesus ficou só com a mulher que estava no meio da praça. Então Jesus ergueu-se e disse: mulher, onde estão os que te acusavam? Ninguém te condenou? Respondeu ela: não, Senhor. Jesus lhe respondeu: nem eu tampouco te condenarei. Vai e não voltes a pecar. São João, capítulo 8, versículos 3 a 11. Que aquele que estiver em pecado lhe atire a primeira pedra, disse Jesus. Esta máxima faz da indulgência um dever, pois não há quem dela não necessite para si mesmo. Ela ensina-nos que não devemos julgar os outros mais severamente do que nos julgamos a nós mesmos, nem condenar nos outros o que desculpamos a nós próprios. Antes de reprovar uma falta a alguém, consideremos se a mesma reprovação não pode cair sobre nós. A censura lançada sobre a conduta alheia pode ter dois motivos: reprimir o mal ou desacreditar a pessoa cujos atos criticamos. Este último motivo jamais tem desculpa, pois decorre da maledicência e da maldade. O primeiro pode ser louvável e torna-se mesmo um dever em certos casos, pois dele pode resultar um bem, e porque sem ele o mal jamais seria reprimido na sociedade. Aliás, o homem não deve ajudar o progresso do seu semelhante. Não se deve, pois, tomar no sentido absoluto este princípio: não julgueis se não quereis ser julgados, porque a letra mata e o espírito vivifica. Jesus não podia reprovar o que está mal, pois ele mesmo nos deu disso o exemplo, e fê-lo em termos energéticos. Mas quis dizer que a autoridade da censura está na razão da autoridade moral de quem a pronuncia. Tornar-se culpável daquilo que condena noutrem é abdicar dessa autoridade e arrogar-se o direito de repressar. A consciência íntima, de resto, recusa qualquer respeito e toda a submissão voluntária àquele que, investido de algum poder, viola as leis e os princípios que está encarregado de aplicar. Não há autoridade legítima aos olhos de Deus, senão aquela que se apoia no exemplo que dá do bem. É o que resulta, igualmente, das palavras de Jesus. É uma leitura do capítulo 10, versículos 12 e 13 do Evangelho segundo o Espiritismo. Saber e fazer. Certamente que o paradigma do nunca os dirigentes religiosos procuraram desvendar aquilo que Jesus escrevia na terra ou na areia, segundo alguns tradutores. Parece que pouca importância teria conhecer esse conteúdo. Apesar de, numa análise simples e fria, não acreditarmos que nenhuma importância tivesse se Jesus não quisesse passar alguma mensagem. Em muitas outras lições, Jesus toma determinada postura que nunca foi de falta de respeito por aqueles a quem dirigia a palavra, mas os motivos não chegaram até nós porque aqueles que nunca procuraram fazer passar essas notícias não estavam nada interessados nas minudências que as imagens transmitiam, porque precisamente nem tinham ouvidos de ouvir, nem olhos de ver, apenas interesses, muitas vezes escusos. Nossos irmãos referem a propósito que os narradores da época apenas transmitiam suas opiniões, pois não podiam expressar aquilo que lhes ia no pensamento do Mestre. Mas neste episódio, certamente que as palavras que escrevia teriam que ver com a envolvência do episódio. Quem seriam aqueles que acompanhavam a mulher no caso de Maria Madalena?
quem comandaria aquela horda de julgadores. Tudo indica que o esposo, aparentemente vítima do adultério, seria o chefe, e os outros deviam ser maridos enganados, amigos do marido ou companheiros das orgias a que se entregava o julgador. Como era hábito, e seria ainda, por muitos séculos, a mulher era um instrumento que tinha de obedecer, não tinha direito a qualquer resquício de felicidade ou prazer. Os homens bebiam todos da mesma fonte esclavagista. Será, pois, lógico e compreensível que Jesus fosse escrevendo os nomes dos pecadores, dos candidatos a tirar a primeira pedra e que se foram paulatinamente afastando até deixarem Jesus e Maria Madalena a sós. O que fez com que Jesus aproveitasse a oportunidade para dar àquela mulher a penitência: eu não te julgo também, mas não voltes a pecar. Pensemos, pois, nesta verdade. Não podemos esconder o que somos e o que fazemos, pois a nossa consciência é Deus em nós. E Jesus, o bom pastor, conhece as suas ovelhas uma a uma. Precisamos de fazer e não apenas de dizer que é preciso que os outros façam. Na mensagem do livro Caminhando com Jesus, psicografia de Arnaldo Costeiro. Os alertas que vamos lendo e relembrando naquilo que é a mensagem do Evangelho, esta particularmente terá um significado especial em todos nós. Se nós olharmos à nossa volta, a sociedade é esse julgamento permanente de tudo aquilo que fazemos. Mas curioso, quando se julga, julga-se sempre o erro. Nunca se julga a coisa boa, a coisa bem praticada, pensada, daquele que é nosso irmão, que é nossa irmã. Aquilo que nós vemos nas mensagens televisivas, nos noticiários, é o julgamento permanente dos atos, às vezes infelizes, daqueles que os praticam. Nunca ou raras vezes vemos outro tipo de episódios que possam lembrar-nos aquilo que deveríamos fazer sempre. Então é bom que a gente entenda, pelas informações que vamos tendo dos espíritos superiores, que quando nós temos esses hábitos perniciosos de julgar os outros, é porque temos dentro de nós, na nossa consciência, no nosso coração, o reflexo de que somos mesmo isso. Nós julgamos porque somos mesmo julgadores. Deixaremos de julgar quando entendermos que de facto a mensagem do Cristo é para que nunca o façamos. Porque quem somos nós para julgar? Quem somos nós para termos esse tipo de responsabilidade tão profunda que recai sempre sobre aquele que a comete? Coitados desses que julgam, coitados dos juízes, coitados dos advogados, coitados de todo esse conjunto de irmãos e irmãs que têm essas profissões tão difíceis. Que saibamos nós julgar para a nossa consciência aquilo que são os nossos atos, e que os nossos atos, quando forem difíceis, como nos adverte Jesus, que os saibamos julgar sempre pela parte positiva, nunca querendo no outro aquilo que muitas das vezes é o reflexo que temos em nós. Que Jesus nos abençoe. Este tema do Evangelho de hoje, que é sobre não julgueis para não seres julgados, ou com a medida como julgares, assim seremos julgados, ainda é um tema muito atual. Se naquela época, e no exemplo que é narrado no Evangelho da mulher adúltera, a sociedade ainda muito machista vinha provocar Jesus para o colocar perante a lei mosaica que aconselhava não, mas que determinava que devia ser apedrejado quem fosse apanhado em adultério, vinha confrontar Jesus precisamente com as ideias de perdão e de justiça que ele vinha trazer na sua boa nova. E narra a espiritualidade que Jesus se encontrava
sentado, e que, depois de terem colocado a mulher perante ele, que ele começou a escrever no chão, e que aquilo que ele escrevia no chão era, ao fim e ao cabo, aquilo que aqueles homens que estavam ali à espera de uma condenação praticavam. E, portanto, Jesus ia escrevendo mentiroso, ladrão, por aí fora. E depois, como ensinamento, ele diz-nos, não é, que aquele que estivesse em pecado que atire a primeira pedra. E ninguém atirou pedra nenhuma e saíram todos do local. Ainda hoje, a sociedade gosta muito destes escândalos. Então, quando as pessoas em que os escândalos estão envolvidos, se são pessoas mais mediáticas, então ainda melhor, porque assim conseguem alimentar horas e horas de emissões televisivas e muito papel nos seus órgãos de imprensa. E esquecem-se, na maior parte das vezes, eles e nós também, que nós não somos totalmente perfeitos e, portanto, também temos as nossas falhas, também temos os nossos erros, e que, em vez de nos preocuparmos mais com aquilo que são ainda as nossas imperfeições e os nossos equívocos e as nossas faltas, estamos mais preocupados em que os outros sejam, de alguma forma, corrigidos ou apontar o erro dos outros. E, portanto, esquecemos-nos da indulgência, esquecemos-nos do perdão e esquecemos-nos que um dia também nós vamos precisar dessa indulgência, desse perdão, porque precisamente não somos perfeitos. Então, o ensinamento que Jesus nos traz nesta mensagem do Evangelho, de que não devemos julgar para não sermos julgados, ou se julgarmos, com a medida que julgarmos, seremos julgados nós também, devia nos concitar a uma reflexão profunda. Não esquecendo que, depois de tudo o que fizeram com Jesus, ele do alto da cruz perdoou a todos, dando um exemplo daquilo que devia ser a nossa atitude perante as falhas dos outros, no sentido de os ajudarmos a se modificarem, ajudarmos a corrigirem e não a apontá-los e a recriminá-los, por assim dizer. Falar daquilo que Jesus terá deixado, os ensinamentos, particularmente este de hoje, que já viram que fala diretamente do julgamento dos outros e da análise que devemos fazer ao nosso íntimo, aos nossos sentimentos. Nunca foi dito ou escrito que tenha sido Jesus a contar. Jesus anunciou a boa nova, escolheu os motivos para ensinar o povo e para deixar para a posteridade esse ensinamento. Mas não foi ele que disse, não foi ele que contou o que é que escreveu na areia. E daí que possa haver várias opiniões, como dizem os espíritos, particularmente Amélia Rodrigues, Crivaldo Pereira Franco, de quem psicografa mensagens do Evangelho, mas não dizem propriamente, ou nunca disseram, nunca afirmaram que foi Jesus quem disse que fez, mas sempre manifestaram a ideia que era uma opinião dos espíritos. E, portanto, Jesus não veio dizer o que é que escreveu na areia, mas os espíritos dão a opinião, e dão várias opiniões, naturalmente. Poderá ser considerada esta, que o nosso irmão falou agora, de escrever na areia as características, as qualidades morais que cada um daqueles homens que estavam acusados de adultério a Maria Madalena, mas eles acham que poderia estar a escrever a qualidade desses irmãos. Como disse o Paulo, mentirosos e etc. Mas há quem tenha a opinião de que, de facto, o que Jesus escreveu na areia foi o nome daqueles que vinham a perseguir a mulher. E o primeiro nome, porque foi, segundo a notícia, a primeira pessoa a sair, a desaparecer, a deitar a pedra no chão e ir embora, foi precisamente o esposo, que terá, à frente de um certo grupo de amigos do mesmo Pilato, não é? Terá escrito o primeiro nome, o nome do marido.
do acusador, e terá sido ele quem primeiro lançou a pedra pelo chão e se afastou. E depois, um a um, provavelmente poderá também ter dado a opinião sobre as características da autoanálise que cada um devia fazer, de serem mentirosos, de serem caluniadores, de serem... Bom, todas essas características que nós conhecemos, as negativas, porque todos nós também ainda temos muito. Nós ouvimos as mensagens, nós ouvimos os ensinamentos, mas vamos protelando a correção, vamos protelando a modificação interior, a forma íntima. E, portanto, vale a pena nós termos sobre isso. É muito difícil nós hoje, talvez fruto das circunstâncias, fruto dos meios de comunicação social, é muito mais difícil hoje nós libertarmos das nossas peixes, das nossas negatividades. Naquela época, praticamente, só se sabiam das coisas passado meses, às vezes passado anos. Hoje é na hora, quase num instante, no mesmo segundo, nós conhecemos as notícias de todo o mundo. E, portanto, hoje, aquilo que nos rodeia, as influências que nós temos votados, são de tal ordem que os impactos morais são de tal ordem que nós podemos estar a vencer uma inclinação e a surgir da tentação de uma outra inclinação. E, portanto, hoje talvez seja, fruto das circunstâncias e também do desafio que nos é feito para a mudança, talvez seja mais difícil do que naquela época. Mas, de qualquer maneira, os cristãos que nos vangloriamos de ser, ou os cristãos que abraçamos este ideal renovado, quer dizer, trazido de novo ao nosso conhecimento, devíamos ponderar bem, antes de falar das qualidades dos outros, devíamos ponderar bem nas nossas próprias qualidades. Alguns irmãos não são da opinião que quando nós formos capazes de corrigir todos os nossos defeitos, todas as nossas más inclinações, quando nós formos capazes disso, então talvez possamos analisar os outros como forma de ensinamento. O livro Céu e Inferno traz todos esses depoimentos de espíritos já libertos, de espíritos da mediania ou de espíritos sofredores. Todos eles descrevem o que é que se passou depois da morte, o que é que eles encontraram depois de partirem para o mundo espiritual. E às vezes eles aparecem a dar informações, a dar conselhos para a Terra, depois de terem prevaricado sistematicamente durante muito tempo nas suas próprias vidas. E vem a notícia de que é possível sempre a gente corrigir, mesmo depois de partir para o mundo espiritual, ao reconhecer a sua situação, ao reconhecer os seus erros e ao manifestar o seu arrependimento. E, portanto, são estas lições que nós devemos tomar em mão, não propriamente para apontarmos aos outros os seus defeitos, mas para corrigirmos cada um de nós, intimamente, corrigirmos essas inclinações, esses defeitos. E, portanto, é esta mensagem que nós também podemos retirar, algumas outras que aqui foram faladas, retirar do texto de hoje, do julgamento, que nós somos muito rápidos a fazer daquilo que são os outros. Como faria Chico também, ou fazia na altura, algum de vocês, na assistência, quer fazer algum comentário? Era assim que Chico fazia, convidava uma meia dúzia a fazerem um comentário, embora estabelecesse que, e eu já ultrapassei isso largamente, estabelecesse que eram 2 ou 3 minutos de comentário. Mas perguntava sempre se alguém queria fazer algum comentário. Então vamos prosseguir o nosso Evangelho. Por sistema, nós fazemos uma irradiação pelas famílias, trata-se de Evangelho do Lar, pelas famílias desestruturadas, pelas famílias com problemas, com os filhos, entre esposos. E nós sempre fazemos essa irradiação naquilo que é a cadeia da fraternidade. A cadeia da fraternidade é um grupo espalhado por todo o país de cristãos espíritas, ou de espíritas cristãos, que realmente comungam as mesmas ideias e sintonizam nas mesmas faixas vibratórias, isto é, fazemos a mesma leitura do Evangelho, fazemos o mesmo texto adaptado para Caminhando com Jesus, que é o livro, adaptado para o Evangelho no Lar. E, portanto, nós vamos agora fazer essa irradiação, pedir, de facto, por esses irmãos. Senhor, tanta família destruída praticamente, tanta família separada, os pais separados dos filhos, tantos filhos retirados dos seus pais,
por exemplos muito negativos que colhem nos seus progenitores tanta dor e tanto sofrimento em tantos lares. Te pedimos, Senhor, que as tuas falanges socorristas possam hoje, uma vez mais, como fazem todos os dias, mas possam hoje, com as nossas irradiações, com as nossas vibrações, visitar esses lares destruturados, esses lares em dificuldade, deixar um pensamento de esperança, um pensamento de coragem, um pensamento de solidariedade, que ajude esses irmãos a serenarem os seus espíritos e a terem uma noite mais tranquila. Tomai a nossa oferta, Senhor. Nós vamos caminhar para o fim, vamos cantar uma canção. Nós estamos num tempo vibratório ainda, com esse espírito muito sublime, muito querido de todos nós, a Rainha Santa Isabel. Então, ele fez anteontem, dia 4, fez anteontem o seu aniversário. Ora, é em sua homenagem que nós vamos encerrar o nosso Evangelho cantando um hino à Rainha Santa Isabel. Está na página 42. Para quem tem o livro, nós temos recebido alguns pedidos para lermos o número da página. Está na página 42, Rainha Santa. Rainha Santa, vem Mãe, boa amiga. Rainha Santa, vem fazer-nos companhia. Rainha Santa, dá-nos sua mão, Senhora. Rainha Santa, presença consoladora. Santa Isabel, Mãe, bela princesa, socorrista das vivências mais teimosas, está sangrando a nova alma portuguesa, vem-nos levar nossas dores dolorosas. Rainha Santa, vem, boa amiga, Rainha Santa, vem fazer-nos companhia. Rainha Santa, dá-nos tua mão, Senhora. Rainha Santa, presença consoladora. Bondosa amiga que do além velas por nós, vem em socorro destes pobres pecadores. Sem tua força divinal não estamos sós e seguiremos mitigando tantas dores. Rainha Santa, vem Mãe, boa amiga. Rainha Santa, vem fazer-nos companhia. Rainha Santa, dá-nos tua mão, Senhora. Rainha Santa, presença consoladora. Dá-se distante São Francisco elegeste, como teu guia, teu modelo, tua luz. Nobre Rainha, te pedimos que com ele nos conduzam por Maria até Jesus. Rainha Santa, vem Mãe, boa amiga. Rainha Santa, vem fazer-nos companhia. Rainha Santa, dá-nos tua mão, Senhora. Rainha Santa, presença consoladora. Rainha Santa, presença consoladora. Queria pedir que dois irmãos pudessem distribuir a água por vocês todos e aproveitava para lembrar que os vossos lares, que nos estão a ouvir e que estão a participar connosco, também podem fazer isso e espero que tenham feito, alguém que esteja a ouvir pela primeira vez, colocar sobre a mesa copos e uma jarra com água antes, no início do Evangelho, para que ela possa ser fluidificada e possa depois ser benéfica para todos nós. Então, sendo assim, nós vamos despedir-nos de todos vocês. Muita paz para os vossos lares. Prossigam no diálogo se entenderem mais algum tempo com os vossos filhos. E nós ficamos por aqui. Despedimos-nos até à próxima semana, se Deus quiser. Muito boa noite, muito boa tarde.